Olá, o assunto de hoje é sobre benefícios de programas de melhoramento genético para gado de corte. O objetivo do seminário é apresentar os benefícios de programas de melhoramento genético para gado de corte comercial. O mesmo servirá para obtenção de nota na disciplina de bovinocultura de corte, que é ministrada para o curso de zootecnia pelo professor Bruno Soares, na Universidade Federal Rural da Amazônia. Será apresentada por François Carvalho, Bruno Almeida, Aline Vicente e Lucas Silva. Para começarmos, é bom entendermos que o melhoramento genético ele visa desenvolver características específicas em determinada linhagem, e é importante destacar que o desempenho de cada animal ele é proporcionado pelo ambiente que ele vive e a sua genética. Bom, mas como que é feito o melhoramento genético? São selecionados touros e matrizes que, combinados, eles possam gerar bezerros que irão atender melhor o mercado, seja esse mercado de carne ou leite, e o melhoramento genético animal ele vai empregar tecnologia, que a partir dessa tecnologia vai poder obter um melhor custo-benefício. Algumas características elas são indispensáveis para esses animais, como por exemplo, a fertilidade e precocidade sexual, a eficiência alimentar, a adaptabilidade ao ambiente, a longevidade das vacas, o menor intervalo entre as gerações, o melhor ganho de peso, a maior produção de leite e carne de melhor qualidade. É importante lembrar que, além do melhoramento genético animal, o pecuarista ele precisa investir também no manejo como um todo. Todos esses detalhes é que farão que o rebanho venha a atingir uma alta performance. Melhoramento genético bovino. Benefícios. Quando um programa de melhoramento genético é aplicado e os genes desejados são passados para a próxima geração, é possível obter animais que produzem em menos tempo e com melhor qualidade, além de esses animais apresentarem maior longevidade. O melhoramento genético bovino gera diversos benefícios que compensam o investimento do produtor, como a padronização do rebanho, melhor controle sobre os dados dos animais, redução e controle sobre doenças sexualmente transmissíveis e melhor desempenho e resistência dos bovinos, entre outros. Vale a pena investir nessa prática? É bastante comum que pequenos produtores acreditem que essa técnica seja inacessível para suas propriedades, o que nem sempre é verdade. Afinal, dependendo do tamanho do rebanho, existem algumas alternativas. Uma delas é o uso de inseminação artificial, que é uma opção de custo mais baixo. No geral, o importante é que o produtor tenha em mente que se trata de um investimento de longo prazo, ou seja, os resultados vão dar retorno financeiro somente após alguns anos. Esse fator deve ser levado em conta antes de um programa de melhoramento ser iniciado, para que haja um bom planejamento. Alguns pontos são que o melhoramento genético bovino é uma técnica de longo prazo, né, como foi falado aí, e que traz benefícios permanentes e significativos para o produtor. Outro ponto é que é essencial sempre aliar diferentes práticas e cuidados referente ao manejo e à alimentação do bovino, para atingir resultados cada vez melhores. A melhora na produção está associada tanto à capacidade genética dos animais, quanto às condições de ambientes a quais eles são expostos. Quais são as vantagens de ter um programa de melhoramento genético na sua fazenda? Todo o programa de melhoramento genético começa com uma avaliação genética, que é o processo de estimação do mérito genético dos indivíduos, para que se possam identificar os animais desejáveis. As grandes ferramentas geradas para os participantes de um programa são estimativas dos valores genéticos dos animais.
pois o que o animal exterioriza tem grande influência do ambiente, ou ainda pode ter sido fruto de uma combinação aleatória de genes, que não tem garantia de transmissibilidade. Melhora a fertilidade do rebanho, porque você elimina os animais que não criam e não parem e identifica os melhores reprodutores e matrizes, além de evidenciar os animais mais precoces. Melhora os índices de ganho de peso, diminui o custo de produção por unidade de produto, ou melhora a relação custo-benefício, permite colocar à venda animais testados agregando valor aos mesmos. O mercado já está sinalizando para esse tipo de produto e indiretamente proporciona ao consumidor a carne de melhor qualidade. Dando continuidade ao assunto, agora vamos falar um pouco sobre como começar um programa de melhoramento genético. Para o produtor que deseja fazer parte de um programa, o primeiro ponto é escolher um programa que trabalhe com a mesma raça e, de preferência, com o mesmo sistema de produção. Isso porque cada programa de melhoramento genético tem suas particularidades, como, por exemplo, a base de dados estatísticos e a quantidade de características que são avaliadas. Por exemplo, existem programas especializados em avaliar características de ganho de peso de animais zebuínos criados a pasto e programas especializados em avaliar características de marmoreio em animais confinados de raças europeias. Por isso, é importante ter em mente qual o objetivo de seleção dentro da fazenda. Para isso, é importante que o pecuarista também disponha de infraestrutura e processos de manejo adequados para que o programa possa ser aplicado corretamente e traga resultados desejados. Além disso, o produtor também terá que fazer alguns controles obrigatórios, como, por exemplo, a genealogia dos animais. Bom, dentro do programa de melhoramento genético, nós temos algumas etapas que são as seguintes: coleta de dados, avaliação genética, o ranqueamento, seleção animal, acasalamento ou inseminação artificial e a identificação dos animais superiores de acordo com as características selecionadas e objetivos almejados de cada propriedade. Quando for a hora de medir os resultados do programa de melhoramento, deve-se coletar os dados fenotípicos e armazenar em programas estatísticos que irão realizar a análise de desempenho das seguintes características: ganho de peso, fertilidade, acabamento de carcaça, precocidade sexual, habilidade materna, peso da cria ao nascer, etc. Quais são os programas de melhoramento genético? Atualmente, existem dezenas deles no Brasil e alguns dos maiores programas são realizados pela Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores e pela Embrapa. O programa da Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores avalia animais da raça Nelore, Guzerá, Brahma e Tabapuã. Já os programas da Embrapa, o GenePlus, avaliam animais das raças zebuínas e também de outras linhagens, tais como animais da raça Cenepal e Hereford. Basicamente, o funcionamento desses programas, se dá através do acompanhamento técnico da coleta de dados zootécnicos do nascimento do animal até o abate. E como que é a questão da coleta de dados? Em geral, as características mensuradas nos programas envolvem a capacidade e a velocidade de crescimento dos bovinos, medindo, por exemplo, o ganho de peso dos animais em diferentes fases da vida, como o desmame, o sobriano, ou dias que atinge determinado peso. Outras características que também são mensuradas já envolvem aí a habilidade materna, ligada à produção de leite da matriz e facilidade de parto. Normalmente, a fertilidade dos animais é medida através do perímetro escrotal, também
idade a primeiro parto, intervalo entre partos. Alguns programas focam a seleção também em avaliações visuais dos animais por meio das classificações de conformação, musculosidade, tamanho e acabamento de carcaça. Após todas essas características serem medidas por análise estatística, os programas conseguem predizer o valor genético do bovino. E por meio dessas informações geradas que o pecuarista vai conseguir realizar todo o trabalho de seleção e melhoramento do seu rebanho, viabilizando o incremento de genes ligado às características produtivas e também reprodutivas que venham a aumentar a eficiência produtiva dos animais. Sobre acerca dos programas de melhoramento genético animal. A empresa Qualitas Melhoramento Genético é um programa dedicado ao melhoramento genético do gado no Nelore, é orientado pelo professor Dani Bosman, e eles fazem suas avaliações genéticas na Unesp e eles utilizam um método chamado avaliação funcional, que é onde eles avaliam características externas do animal que são correlacionadas com fisiologia e produtividade. Os pontos avaliados nessa tal avaliação funcional, já que é uma avaliação visual que é feita pelo técnico disponibilizado durante o serviço, ele vai analisar 18 pontos no animal, onde vai analisar a angulação da garupa, aprumos, boca, cascos, chanfro, espessura do couro, frame, linha de dorso, musculosidade, ossatura, pigmentação, profundidade, reprodução, temperamento do animal, testículos, úbero e umbigo. Esses são os 18 pontos que são avaliados na avaliação funcional. Lembrando que é uma avaliação feita visualmente, que através dessa avaliação visual será feita correlações com a fisiologia e produtividade do animal a ser escolhido. Eles também possuem um cronograma de pesagens, onde o animal vai ser pesado durante o nascimento, desmama e o sobreano. A avaliação funcional, como já foi citado, e as demais rotinas de trabalho realizadas pelo produtor, todas são avaliadas pelo método Qualita. Além do fato de ter disponibilizado para o produtor o banco de dados disponível o ano inteiro, onde ele deve ser alimentado 2 vezes por ano. A empresa CRV Better Cows Better Life, ela vem trabalhando com melhoramento de rebanho desde 1971, onde a gente iniciou suas atividades em Sertãozinho, no interior de São Paulo. Diferente das outras empresas que vão ser apresentadas, ela trabalha não com programação de melhoramento genético, mas sim com a disponibilização e venda aos criadores semi-convencional, sexado, nacional e importado, com toda a genética campeã que você possa imaginar de reprodutores, tanto as raças de corte e de leite. Eles contam com uma estrutura superior, com a capacidade para milhões de doses e com atendimento impecável para os colaboradores. Já a Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores, eles possuem como maior objetivo também o aumento da produtividade através dos programas de melhoramento genético animal na pecuária de corte. Eles possuem um programa para cada raça principal comercializada no Brasil, como Nelore, Buzerá, Brahman, Tabapuã, Senepol, gado comercial e entre outros. Eles possuem um programa específico para cada grupo de animais. Eles possuem um cronograma de coleta de dados, onde será feita a coleta de dados 4 vezes no ano, onde a primeira seria mais ou menos em 31 de janeiro, a segunda 30 de abril, a terceira 30 de julho e 31 de outubro sendo a última coleta de dados. Eles possuem uma metodologia de pesagem de animais, onde que tudo isso será passado ao produtor de como ele será feito a análise e a pesagem de todos os animais da fazenda. E de acordo com os dados levantados pelo produtor, que são enviados para a NCP, eles farão as avaliações genéticas. Também eles usam a ultrassonografia de carcaça após o abate para ter uma maior exatidão do programa de melhoramento genético de cada animal disponibilizado. O programa Gene Plus é um programa desenvolvido pela Embrapa Gado de Corte, onde eles possuem diversas metodologias para serem aplicadas ao produtor. Desde a fundação da Embrapa Gado de Corte, em 77, os pesquisadores vêm trabalhando na área de melhoramento genético animal. De acordo com eles, o melhoramento genético é a melhor arma para o desenvolvimento da produção e o aumento dos lucros para o produtor.
Eles possuem uma metodologia para análise de dados. Após ser recebida a coleta dos dados do participante ao produtor, elas serão submetidas à análise de consistência e esses dados serão migrados para a base onde o grupo animal analisado pertence, onde será mantido pelo programa GenePlus. Essa base de dados é preparada e submetida à avaliação genética pela equipe técnica do programa. Esses resultados para cada animal e grupo de animais do produtor terá os seus valores expressos em DEP, que é a diferença esperada na progênie, expectativas acuraciais, percentis, que é a posição da estimativa dentro da população, e esses dados serão apresentados ao produtor por meio eletrônico, que é o SGP Sistema GenePlus, que é o aplicativo que eles utilizam, e ter algumas opções de buscas por categorias, de acordo com o que o produtor procura, onde será dividido entre todo, matrizes e produtos. E além das diversas ferramentas para a prática do melhoramento genético e os suporte de programa de concessão dos animais. Ou seja, eles, além de ter todo o programa de acompanhamento genético tecnificado, eles ainda possuem de ferramentas digitais para auxiliar o produtor. O que é o SEIP dentro dos programas de melhoramento genético? O SEIP é mais do que um registro que oferece garantia de que o animal pertence à raça Nelore por 3 gerações no mínimo. Esse registro apresenta informações de genealogia e da qualidade genética dos animais, além de DEPs relacionadas a importantes características econômicas, e é emitido para machos e fêmeas participantes do programa de melhoramento genético que cumprem as exigências, dentre elas a qualidade da informação e o progresso genético. A Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores, a ANCP, é delegada pelo MAPA para emitir o Certificado Especial de Identificação e Produção, que é o SEIP, aos animais de rebanhos participantes dos programas SEIP Nelore Brasil e o SEIP PMG Comercial. O objetivo do SEIP é distinguir quais machos e fêmeas, independente da sua respectiva categoria, são realmente animais melhoradores, para evidenciá-los dos demais animais. Bom, dentre algumas vantagens do SEIP é que esse certificado ele assegura a procedência, a produtividade e o potencial genético do animal, garantindo os números referentes às suas principais características de desempenho. Normas técnicas dos programas SEIP. O SEIP obedece às normas técnicas da Instrução Normativa de número 12 de fevereiro de 2018 do MAPA. Dentre essas normas estão as orientações sobre a inscrição do credenciamento ao programa, bem como a documentação exigida, as orientações sobre a emissão do SEIP para cada categoria, sendo elas o PO, PC e PA, de acordo com o mérito genético total desses animais. Também nessa normativa informa as exigências dos exames para a emissão do SEIP, sendo eles o exame andrológico, que é obrigatório para os machos já aceipado no momento da venda, e a responsabilidade de realização do exame, assim como seu armazenamento, é de responsabilidade do criador. O outro exame é a verificação de parentesco, que é obrigatório para 5% dos animais presentes na lista de candidatos ao SEIP de cada programa, além de informar também as obrigações restritas ao programa SEIP ANCP, onde destaca que é obrigatória a genotipagem dos animais machos e fêmeas participantes de ambos os programas SEIP. O que é o DECA dentro do Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos da ABCZ? O DECA é uma classificação chamada de percentil e anteriormente essa classificação era chamada de top. Essa mudança acabou dividindo opiniões entre os produtores, onde alguns deles relatam que essa classificação por DECA nivelou os projetos de seleção que perderam seu diferencial. No DECA, a Associação Brasileira de Criadores de Zebu divide essa classificação em 10 categorias. Essa classificação começa em reprodutores DECA 1 e vai até o DECA 10.
e quanto menor for o DECA do animal, melhor será a sua classificação. Os animais DECA 1 são aqueles classificados entre os 1% a 10% melhores em relação à sua categoria. Os animais DECA 2 são os melhores entre 11% a 20%. Os DECA 3 são os melhores entre 21% a 30% e assim sucessivamente. Os DECA 10 são os 10% piores animais avaliados para aquela característica ou para o índice ABCZ. Lembrando que o índice ABCZ provém de uma ponderação das características avaliadas dentro do programa, características como crescimento, maternais, reprodutivas e carcaça. Considerações finais. Atualmente, o melhoramento genético em gado de corte tem sido uma das premissas para garantir a sustentabilidade da pecuária no país. Além disso, é o fator responsável por ter transformado o Brasil de importador de bovinos a exportador de patrimônio genético superior, além de ter permitido que os pecuaristas deixassem de ser apenas colecionadores de animais para se tornarem selecionadores.